Amém. Muito bem, minha gente. Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder iniciar aqui o nosso tema, né? Deixa eu me abrir aqui. Vamos aqui para o tema 3, não é isso? Só me confirma se vocês estão conseguindo ter a tela aí. Ela está na posição contrária para vocês ou não? Está normal? Só me digam aí, por favor. Se alguém puder me ajudar nesse sentido. Deixa só eu... Bom, vou ligar o celular assim. Muito bem. Francisco, estão me ouvindo aí? Alguém poderia dar um feedback aí? Vocês estão ouvindo? Como é que está aqui? Eu estou aqui igual aqueles bancos do Rapidinho que tinha em Tucuruí. E ficavam um de frente para o outro, não conhecia quem estava, de cara dura. Era uma situação estranha andar à frente de um desconhecido e estar na frente da tela sem dizer de maneira fria. Mas, enfim, consegue me ouvir, gente? Alguém poderia dar um retorno aí? Alto e claro, pastor. Ok. Então vamos lá. Então eu vou compartilhar novamente a tela. Me parece que ela está ficando na posição vertical, mas vai ser possível a gente ver. Só você virar a tela aí. Muito bem. Vamos... Peraí lá. Vamos voltar para a primeira aqui. Ok, então nós vamos entrar aqui na terceira crença, onde nós estamos aqui estudando a doutrina de Deus, lembrando que iniciamos ontem nossa conversa mencionando que o Nisto Cremos é um livro que foi relutante para a igreja por muito tempo se posicionar e colocar de forma organizada, clara, em um documento as suas crenças. Se fez necessário para que houvesse um diálogo mais próximo com outras denominações, com outras religiões, e também para que algumas regiões do mundo, por exemplo, como a África, havia necessidade de apresentar de maneira clara para os governantes o que de fato a igreja estava querendo ensinar e no que ela cria, para que houvesse abertura, né, para a pregação do evangelho nessas localidades. Pois bem, então, oficialmente, o documento em 1905, ele ganha força, e, posteriormente, ele vai sendo reajustado, e um detalhe importante, são crenças fundamentais. E o que isso quer dizer? É que se, em algum momento, a igreja estudar mais a palavra de Deus, houver a iluminação do Espírito Santo, para que algo tenha que ser reapresentado, ou estudado e apresentado uma posição atualizada, a igreja fala isso, por isso recebe o nome de crenças fundamentais. Lembrando que as 6 doutrinas, começamos pela doutrina de Deus, em seguida passamos pela doutrina da salvação, a doutrina da igreja, passando pela a doutrina da vida cristã, a doutrina dos últimos eventos, e nós vamos até a 10ª, né, com esse estudo, embora eu só passaria essas duas aqui com vocês. Pois bem, eu acho que esse estudo que nós vamos ver agora é um dos estudos assim, que menciona algo muito bacana. Ele apresenta uma pintura acerca de quem Deus é. Me recordo quando eu morava em Tucuruí, eu tinha 2 cães. Uma cachorrinha pincher, chamada Malu, e tínhamos um pitbull, chamado Jeb. Há temperamentos diferentes esses 2 cães.
O Jeb era um cachorro muito dócil, obediente. A Malu era teimosa e era difícil lidar com ela. Quando nós colocávamos ração para o Jeb, ela ia lá e tomava a comida dele. Então a gente tinha que colocar a comida dele numa prateleira alta, onde só ele conseguia subir, ou então em cima da mesa para ele subir e comer. Depois que se colocava comida para a Malu, não adiantava chegar perto dela. A Malu, ela só atendia na vara. Para falar com ela, tinha que estar com alguma coisa na mão. Ela não atendia de jeito nenhum. Ela era muito teimosa. Então, essa cadelinha, a gente tinha que ir com a sandália, com alguma coisa, e se você precisasse de corrigir ela, estivesse pronto com alguma coisa, porque ela até avançava na gente. Já o Jeb, não. Ele era o cachorro que, se você gritasse com ele, ou se você batesse nele, ele subia para a prateleira dele, passava o resto do dia deitado. E ele ficava só olhando a gente. E cada vez que ele vinha a gente, ele olhava com um olhar assim de piedade. Eu estou iniciando esse tema, mencionando esse exemplo, exatamente porque às vezes a gente quer separar o Deus do Antigo Testamento do Novo. E esse estudo vai mostrar para a gente, de fato, quem é Deus. Ele é o mesmo Deus. E assim, nós vamos aqui iniciando o nosso tema exatamente com essa temática acerca de quem é Deus e como esse Deus grandioso está disposto a se relacionar conosco. Então, Deus é frequentemente mal compreendido. E a gente percebe isso. As pessoas dizem que o Antigo Testamento era um Deus, era na dispensação da lei, enfim, o evangélico vê dessa forma, ele separa o Deus do Antigo Testamento do Novo. Então, muitos parecem conhecer bastante bem sobre a missão de Cristo na Terra, ou seja, focam em Cristo porque é uma linguagem muito mais acessível, no sentido de que apresenta, vamos dizer assim, um Deus de amor, diferentemente de um Deus da ira do Antigo Testamento. Então, esse mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como estudamos ontem na Elite Celestial, percebendo que Deus trabalha de maneira muito ajustada e organizada em favor da salvação humana, dentro da divindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas hoje, vamos aqui tentar conhecer um pouco mais sobre o Pai. Como o Antigo Testamento apresenta que Deus, ele faz alusão à pessoa da divindade sem fazer qualquer distinção. Nossa mentalidade ocidental, ela faz a gente pensar da seguinte forma: opa, essa roupa aqui é roupa de praia. Não, essa roupa aqui é roupa de andar no dia a dia. Essa música é música que eu posso escutar em casa. Olha, essa música não pode ser cantada na igreja. E o que acontece com essa distinção que a gente faz? A gente acaba dividindo em lotes, a gente acaba criando reservas, criando mangas, para dizer que a vida cristã ela é feita de facetas. Mas a visão hebreia não era essa, era a visão integral. Então, quando se falava de Deus, não havia necessidade de mencionar se era Deus Pai, Filho ou Espírito Santo. Eles tinham compreensão da divindade, né, como um todo. Tudo bem, então, nenhum ser humano pecador podia vencer Deus. Ele era o Deus que se apresentava lá no Éden, face a face. Você pode dizer assim, mas Adão e Eva viam, certo? Eles poderiam ver, não se sabe como, se por um véu ou de alguma forma. O fato é que ninguém nunca viu a face de Deus, porque não podia resistir, né, ver a face de Deus. Não demonstra seu caráter pelos atos, então Deus se revela como uma energia, né? A gente não vê ela, mas a gente tem convicção de que ela existe. Vendo ela, observamos ela a partir da forma em trabalho que ela faz, a luz, o movimento e etc. E assim, esse Deus que se apresenta como um Deus grandioso, como um Deus majestoso, ele também se mostra um Deus com uma necessidade. Eu diria isso, talvez a melhor palavra não fosse essa. Mas o Deus que tem interesse de estar bem próximo do ser humano. E o que faz ele? Aliança, conserto. Nós temos a figura de Noé, de Abraão, e a aliança foi sendo cada vez mais reforçada até a chegada de Cristo Jesus, que na cruz do Calvário ratificou de uma vez por todas
aliança. Então, esse Deus apresentado no Antigo Testamento, ele tem essa característica principal. Eu acho que o que precisa ser enfatizado, o que a gente precisa pulverizar a nossa mente, através dessa parte do Nisto Cremos, é que esse Deus ele tem vontade de se relacionar, por isso ele se revela de várias formas, ele se mostra com todas as suas características acessíveis à humanidade. E aí, como é que são essas características? Primeiro, o Deus do concerto, ele quer aliança, ele quer proximidade, ele quer um casamento com o seu povo. E como é que ele faz isso? Ele não espera uma decisão do povo, ele age, e aí ele vai redimir Israel. Então, ele vai lá, na qualidade de Deus miraculoso, se demonstrando para este povo que não queria saber dele, dizendo assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus. O Pentateuco, ele está recheado dessa sentença de que Deus é o Deus da nossa vida. E ele faz questão de demonstrar isso. De que forma? Não esperando Israel mudar, mas ele redime Israel ainda sendo quem eles eram. E assim, ele se demonstra como um Deus que refugia o seu povo. Davi, ele vislumbrou a Deus como alguém que podia encontrar refúgio, em que nós podemos encontrar refúgio. Algo muito parecido com as 6 cidades de refúgio israelitas. O tema do refúgio, que é recorrente nos Salmos, retrata tanto Cristo quanto o Pai. Então, ele mais um pouco à frente, vamos perceber que Cristo é simbolizado em tudo, mas se refugiar nele era uma das necessidades que ele criava no ser humano. Israel se metia em cada confusão, os reis, o povo do Senhor, nós, para que nós pudéssemos estar na sinuca de bico e percebermos que só nele há refúgio, só nele nós podemos ser aceitos. Ok? Já, ele, embora sendo apresentado a Israel como Deus que era o grandioso, que falava numa linguagem mais dura, e eu iniciei, agora preciso até retomar o exemplo que dei, iniciei dizendo que esse Deus que se mostra sendo o Deus com uma linguagem mais dura, ele está tirando o povo do cativeiro, né, da escravidão. O escravo estava acostumado a receber chicotadas e tudo, então precisava ser um pouco duro a linguagem, mas você percebe tudo isso, Deus trazendo o seu povo para si. E aí, ele, como nós colocamos, ele é o Deus do conserto, o Deus que redime, traz refúgio, mas também ele se aproxima. Percebam que o relacionamento em que Deus está estabelecendo comunidade é sempre ele tomando iniciativa. E quando ele toma iniciativa, ele vai sempre em busca do ser humano, ele vai se mostrando de maneira acessível, cada vez mais se aproximando, até o ponto dele começar a se envolver tanto com o ser humano, que ele requisita cada centímetro da vida do ser humano para si. E como ele faz? Por exemplo, ele se mostra como Deus perdoador. A oração de Davi, compadece de mim. Ele foi confortado pela segurança, né, de que Deus era maravilhosamente misericordioso, ou seja, estava disposto a abraçá-lo. Todos estavam querendo condená-lo. E assim, cada vez que Deus vai se revelando no Antigo Testamento, se mostrando o Deus acessível, próximo, que quer se relacionar, ele vai estreitando os relacionamentos. Ele vai se achegando mais, se envolvendo cada vez mais com o ser humano. E aqui também temos outra característica dele. É o Deus da bondade. Deus é quem faz justiça aos oprimidos e dá pão a quem tem fome. Vejam, todos desfrutam da bondade de Deus. Ele se mostra curando, providenciando, ele se mostra dando o sol, a chuva, bons e maus. Então, ele traz bênçãos gerais e bênçãos específicas. Gerais a toda a humanidade, desfrutam todos. As específicas para os que o aceitam. E ele se mostra uma característica muito importante, e uma característica assim, que nos dá segurança, é a sua fidelidade. Israel vagueou afastado de Deus durante a maior parte do seu tempo. Embora Deus permitisse ao povo experimentar as calamidades decorrentes de sua infidelidade,
na tentativa de corrigir os maus caminhos de Israel, ele ainda manteve circundados pela misericórdia. Deus fez a promessa de que se eles errassem, ele continuaria disposto a salvá-los e a não desistir deles. Então, a fidelidade de Deus dava segurança a Israel, embora eles fossem altamente variáveis. Eles não, como nós, né? Somos o mesmo povo. Mudou a época e o tempo, mas a necessidade de Deus continua sendo a mesma coisa. E aí vamos adiante. Veja que esse Deus, ele faz movimentos no céu que tem efeito na terra. Ele é o Deus poderoso, grandioso, mas ele se dá o trabalho de vir a resgatar a humanidade, ser o Deus redentor, misericordioso, fiel, a tal ponto dele se demonstrar como Deus que salva e está disposto também a lutar pelo seu povo. Então, através do tema do dia do Senhor, os profetas revelaram os atos de Deus em favor do seu povo no tempo do fim. Trata-se de um dia de salvação para o seu povo. Então, a fidelidade dele é que dá segurança das suas promessas. E de que ele vai vindicar seu povo e vingar o seu povo. De que forma? Veja, se alguém sofrer qualquer injustiça no mundo, a necessidade de crer na volta de Jesus e de seu juízo é ainda muito maior. Por isso ele estabeleceu um dia para que ele pudesse vingar o seu povo, né? No sentido de retribuir as escolhas que cada um buscou ter na vida. Então, ele é também um Deus justo. Embora se mostre de maneira muito favorável em favor dos seres humanos, ele também está ali com a disposição de revelar todos os seus atributos sem que nada fique infantilizando a humanidade, ou seja, permitindo que a gente viva como quer. Deus não tem essa característica, ele diz, Deus não se zomba. E aí o que faz Deus para se mostrar assim cada vez mais acessível? Ele faz o concerto com a humanidade, tem o desejo de estar no meio deles, assim, faça um santuário, eu quero habitar no meio de vós. E quando ele faz esse santuário, ele na verdade quer fazer uma escola para dizer que ele é pai de Israel. É ele que quem cuida, que providencia e operará no meio deles, né? Então, o santuário com seus diversos simbolismos, apontando para Cristo, tinha uma mensagem da seguinte forma: aqui Deus começa a cada vez mais estreitar o relacionamento do seu povo, mas chamá-los para uma responsabilidade. Então, veja, essa imagem do santuário é interessante. Ali estava o acampamento. O convite era muito direto. Se você quisesse viver com os planos de Deus, você deveria chegar até o santuário. Quanto mais próximo do Santíssimo, mais próximo de Deus. Obviamente, só quem entrava no Santíssimo era o sumo sacerdote, né? Nós temos clara menção disso. No entanto, simbolicamente, os que se achegavam até o santuário eram os que queriam viver mais próximo de Deus. Então, essa escola começa a causar uma despertar no povo de Deus a relação de dependência, de que eles deveriam depender de Deus. E como é que isso acontecia? A mensagem era direta. A configuração e organização do acampamento trazia esta mensagem à mente a todo instante. Veja, no santuário entrava sacerdote e sumo sacerdote. No átrio, aí no pátio, entravam os levitas que estavam oficiando e também o adorador, o pecador trazendo sua oferta. O estrangeiro, ele não tinha direito a entrar, ele ficava na porta, mas ele poderia habitar o acampamento. No deserto ficavam os leprosos e os demônios. Então, a mensagem era clara: se você quer conhecer esse Deus, você precisa se dirigir até o santuário, porque quanto mais próximo do Santíssimo, mais dependente de Deus, conhecendo mais ele em toda a sua plenitude, mostrando que ele é o Deus que se interessa por Israel. E assim, quem não queria compromisso com ele, a mensagem era clara: vá para o deserto, porque lá é lugar dos leprosos e dos demônios. Então a escola tinha essa maneira didática dentro da sua própria configuração, mas também em todo o ritual que acontecia. Aí, o santuário apontava para Jesus, trazendo no Novo Testamento a mesma figura de quem Deus é, sem diferir. Então, Deus Pai é revelado como originador de todas as coisas.
o Pai de todos os verdadeiros crentes, e num sentido único, o Pai de Jesus Cristo, né? Então, essa relação entre Cristo e Deus Pai, ela se revela mostrando a continuidade, a mesma característica, ou seja, apresentando o mesmo Deus sem que varie. Embora a forma didática, dinâmica de Deus colocar na mente finita do ser humano era chamando Jesus Cristo de seu filho, ok? E aí, esse Jesus Cristo revelado no Novo Testamento, ele se apresenta também como o Pai da criação. Sem qualquer distinção, ele é mencionado tanto em 1 João quanto em Coríntios, aqui estão as referências, né? Como também o Pai da criação. Ele também é o Pai de todos os crentes. Reveja, nós estamos aqui retomando, apresentando que as mesmas atributos e características que de Deus, Pai, né, mostrados no Antigo Testamento, também são as de Cristo. Nos tempos do Novo Testamento, esse relacionamento espiritual de pai e filho existe não entre Deus e a nação israelita, senão entre o crente individual. Jesus apresentou as linhas mestras desse relacionamento. E ele não muda absolutamente nada. Espero que, embora a gente esteja aqui nessa cadência de ir assim, num ritmo, de certa forma, acelerado, mas eu penso que o que eu tenho buscado fazer e está trazendo a vocês é enfatizando a mesma coisa, em slides diferentes. Eu não sei se vocês notaram isso, mas a gente vai reforçando e, como eu disse, pulverizando aí a linha de pensamento do Nisto Cremos através desse resumo que nós temos feito. Então, seguindo esse Jesus que agora está revelando o Pai, ele é o Deus Filho se ofereceu a mais profunda visão do Pai quando na qualidade de auto-revelação divina. Então ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então aqui, chovendo no molhado, esse Jesus, ele vem agora se mostrando cada vez mais próximo. Então, o que eu disse a vocês? Deus, ele está tomando decisões no céu que tem impacto e efeito direto na terra. E o que faz ele? Cada decisão que Deus vai tomando, o que parece é que ele vai se aproximando cada vez mais do ser humano, veja, a ponto de ele deixar o seu trono e dizer assim, olha, eu venho habitar no seu coração. Olha que coisa linda. Ele é um Deus grandioso, mas ele deixa seu trono e agora ele estabelece um trono dentro do nosso coração. Essa é a viagem de apresentação desse Deus. Então, o que a gente precisa fazer aqui. E a maior revelação de tudo isso ocorreu lá na cruz. Essa revelação apresenta um Deus diferente dos deuses pagãos. Os deuses pagãos recebiam, esse não, ele dá. Ele dá a vida, né? E no Calvário ele tem a maior revelação do amor dele por nós. Isso é algo tão grandioso que particularmente me causa desconforto olhar para a cruz e ainda não arder o coração, ver às vezes de maneira fria. Porque nós não temos noção do que é o pecado e nem do que Cristo fez por nós. Só a misericórdia e o poder de Deus atuando na nossa vida para nos continuar conduzindo. Pois bem, então Jesus ele revela o Pai como Deus doador, mas também como Deus de amor. Então o tema preferido de Jesus era esse. Ele se mostrava com muita ternura. Jesus Cristo sempre surpreendia por sua maneira peculiar de se dirigir aos seres humanos. Então, veja, nós temos ele lutando por uma classe, revelando seu amor por uma classe que era desprezada no seu tempo. Quem eram as pessoas que eram objeto da iniciativa de Jesus? Prostitutas, ladrões, políticos. Era uma classe mais rechaçada dos tempos dele. E ele veio exatamente por eles. Ele disse, eu vim para levar pecadores ao arrependimento. Então, como é que nós vemos essa descrição assim sendo de maneira mais clara revelada? Se você quiser saber quem é Deus, você precisa conhecer essas 3 parábolas aqui. Parábola da ovelha perdida, da dracma e do filho. Aqui está a revelação. Jesus Cristo ele está quebrando um paradigma quando ele está conversando com os fariseus aqui, com os líderes da época, e ele conta essas três histórias totalmente absurdas
ao tempo que eles viviam, e foi difícil para os fariseus ouvirem o que Jesus está dizendo aqui a eles, através dessas 3 palavras. Afinal das contas, Jesus vai trazer a menção dizendo: Deus, nosso Deus, se alegra muito mais com a sinceridade de um pecador do que com a hipocrisia de um santo, né? Então, ele se mostra real, verdadeiro, e se relacionando com a vida dos seres humanos, não diferindo entre o Deus do Antigo e do Novo Testamento. Pois bem, aqui é a figura de Deus. E esse primeiro ponto, nós percebemos que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Ok? Vamos para o próximo. Vimos a figura de Deus Pai. Agora, vamos conhecer aqui a figura de Jesus Cristo, né? Para a gente poder conhecer um pouco mais aqui de quem é a divindade. Nós falamos ontem de maneira genérica, quando conversamos sobre a divindade dentro do plano das 3 pessoas, né, da Trindade. Mas hoje não, hoje nós estamos aqui colocando aqui em miúdos a figura de Cristo. Aliás, já abri, Deus Filho, deixa eu só abrir no computador aqui para me ajudar aqui. Um minuto. Ok. Vamos lá, gente. Como é que Cristo... como é que Deus se mostra acessível? Então, a maior revelação disso é a forma, a linguagem que nós poderíamos entender da encarnação. Eu escrevi um artigo com o Dr. Israel Costa, no ano de 2019, 18 ou 19, 18, ano de 2018. E esse artigo nós falamos sobre a esterilidade no livro de Gênesis. E aí a nossa proposta foi de apresentar que Jesus, ele já no livro de Gênesis, ele já é revelado nos ventres. Se você notar, todas as mulheres da linhagem de Jesus, elas eram estéreis. Isso era uma demonstração de que era uma forma prodigiosa, ou seja, miraculosa, pela qual Jesus seria revelado ao mundo. Então, os ventres, o Antigo Testamento, o livro de Gênesis, ele é altamente profético, revelador e antecipador. O material bíblico dele antecipa muito as coisas acerca de Cristo. Então, vamos lá. A encarnação, ela de fato é uma apresentação do cumprimento das profecias. De que forma? O plano de Deus para resgatar aqueles que se haviam desviado do seu conselho plenamente sábio. Demonstrou convincentemente o seu amor. Então, a cruz, a encarnação. Jesus deixando o seu trono para dar a vida por cada um dos nossos. Cada um de nós, pecadores. Pois bem, como é tematizado? Como é apresentado isso? Após o surgimento do pecado, Deus insistiu na terra, Deus instituiu, melhor dizendo, desculpa, sacrifícios de animais com o objetivo de ilustrar a missão do Salvador. Eu sempre me perguntei, meu Deus, por que precisava derramar tanto sangue? Por que precisava de matar os animaizinhos? Né? A mente do público de Cristo, ela era muito cauterizada, endurecida, engessada, fria. Então, Deus precisava de encontrar um meio que quebrantasse o coração do ser humano. Então, os animais, eles se tornaram as vítimas que tinham essa maneira acessível do coração dos seres humanos. Então, esse Cristo Jesus, que é encarnado, que foi um exemplo da encarnação, que é apresentado como um cumprimento da profecia, ele é dramatizado, ele é apresentado através dos ritos do santuário, dos animais que eram mortos. É curioso que ninguém ficava de fora, porque a oferta deveria ser dada por todos, mas e o pobre? O pobre, ele, se você não tivesse condições de oferecer um novilho, você oferecia
cabrito. Se você não tivesse condições, você poderia oferecer um pombo. Se não tivesse um pombo, um pardal. Se você não tivesse um pardal, você poderia oferecer a farinha. Se você não pudesse oferecer a farinha, você oferecia o óleo. Então, a colheita, tudo era bem organizado para que todos pudessem ter acesso e poderem ter o que oferecer a Deus, né? Muito bem. Então, Jesus Cristo, como disse, ele encarnou. As profecias, elas apresentam, elas são mostradas através dessa forma dramatizada, dessa forma dinâmica, didática de mostrar quem é Jesus. E o exemplo disso, para deixar mais claro, é lá no santuário, mostrando a luz, o pão, etc., como vocês conhecem. Cada simbolismo daqueles apontava para Deus. Dessa forma, todas essas predições, elas mostram a Jesus Cristo. De que maneira? Vamos lá, deixa eu passar aqui. Deus prometera que o Messias viria através da linhagem de Abraão. O nascimento desse ser divino seria sobrenatural, conforme mencionamos agora há pouco, dos ventres infrutíferos. O inocente Salvador sofreria imensamente pelos pecadores. Então, Isaías, Miqueias, Mateus, Gênesis, todos eles apresentam de maneira clara, antecipando aí a vida de Cristo. E, em especial, a profecia de Daniel. Nós temos aqui a profecia das 69 semanas, iniciadas em 457, e aí nós temos até o ano 31, onde Cristo Jesus, ungido, é morto. Veja que precisão essa profecia traz a figura de Jesus, como alguém que está ali trabalhando em favor da humanidade. Pois bem, nós temos, dentro do papel da figura de Cristo, duas características acerca de quem ele é. Quais são essas duas características? Desculpa, acho que eu antecipei aqui, peraí. Deixa eu deixar aqui abrir novamente, porque senão vai passar muita coisa. Ok. Então, duas características da natureza de Jesus. Ele se declarou, né, como o verbo que se fez carne. Então, o apóstolo estabelece uma profunda verdade. A encarnação de Deus, Deus Filho, é o mistério. E quais são essas duas características? Ele é o Deus homem, né? Totalmente Deus e totalmente homem. E isso é conhecido como mistério da piedade. Nós não temos condições de desvendar exatamente de maneira clara, de colocar de maneira simples para que entendamos. É uma questão que aceitamos. A Bíblia demonstra assim. Nossa mente é muito finita para compreender essas duas naturezas fundidas no mesmo ser. Ok? Então, esses dois atributos de Cristo revelam que ele é verdadeiramente Deus. Né? Ele é onipotente. Ele, embora sua divindade possuísse a natureza, a natural capacidade de onipresença encarnado, Cristo voluntariamente se limitou, ou seja, ele não agradou de si mesmo. Ele não fez uso dos seus poderes como Deus, limitando-se a mostrar para a humanidade que haveria possibilidade de trilhar o caminho seguro em direção à eternidade. Então, como é que ele se mostra dentro dessas características e atributos, sendo um Deus verdadeiro, como um Deus apresentado no Antigo Testamento? Ele é imutável. Hebreus diz que ele continua sendo o mesmo ontem e hoje. Ele tem existência própria. Cristo, desde a fundação do mundo, é onisciente, aliás, desde a fundação do mundo, o plano da salvação. Mas Cristo se mostra com existência própria porque ele não é um ser criado. É onisciente, toda a sabedoria do mundo, como diz Colossenses, está nele, ele sabe de todas as coisas. Então, sendo verdadeiramente Deus, ele tem poderes e prerrogativas. As obras de Deus são atribuídas a Jesus. Ele é identificado como Criador. Seu nome, Deus é conhecido como... Ontem nós vimos isso. Como Adonai, como Yahweh, como Elohim. Jesus Cristo é conhecido como Filho do Homem, como Senhor Jesus, conhecido como a Luz e etc.
Jesus também apresenta um testemunho pessoal, dizendo que ele é o Filho de Deus. E também aceitou a adoração como o próprio Deus. Gente, só para a gente não dormir no ponto aqui, relembro a vocês que nós falamos sobre a elite celestial, a divindade, de maneira genérica ontem, e nós não aprofundamos, mostrando de fato e pormenores acerca de quem é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é isso que nós vamos estar fazendo nesses slides, nessa conversa que estamos tendo aqui. Ok? Na verdade, nesse monólogo, né? Porque vocês estão apenas aí como ouvintes, mas se quiserem podem participar com qualquer contribuição. Feito? Adiante, ele é verdadeiramente homem. A Bíblia testifica que em adição à sua natureza divina, Cristo possui a natureza humana. Agora, veja, uma pergunta que frequentemente ela traz um certo desconforto, é a pergunta que, se Deus, Jesus Cristo, é 100% homem, 100% Deus, quem morreu na cruz? Porque se foi Deus que morreu na cruz, já não há esperança para a humanidade. Se foi um homem, como é que poderia um homem poder ser expiação, ser o sacrifício perfeito pelos seres humanos? E a resposta mais convincente que até agora tenho ouvido não foi Deus que morreu na cruz. Foi um homem, mas não foi qualquer um. O Filho de Deus, foi o Deus onipresente, onipotente, na figura humana. Certo? Então, sendo verdadeiramente Deus, as suas características são essas, mas também sendo verdadeiramente homem, seu nascimento se dá nascimento de mulher. O seu desenvolvimento, Cristo se desenvolve como outras crianças. A Bíblia diz que ele crescia em estatura, sabedoria e graça. Ele se identifica com os homens, ele trabalha, ele come, e etc., se relaciona com os homens. E suas características diversas mostram que ele é um como nós. Né? Ele é um conosco, né? Ele, lá em Hebreus capítulo 2, verso 17, mostra essa realidade de Jesus sendo como um dos seus irmãos. É isso que está sendo dito lá. E assim nós percebemos a extensão da sua identificação da natureza humana. Qual foi o resultado de tudo isso? Ele é enviado à semelhança de carne pecaminosa. Jesus foi deixa eu encontrar aqui a palavra certa, Jesus sofreu os efeitos do pecado, mas ele não foi infectado pelo pecado. Embora, em semelhança de carne, ele resistiu. Ele é apresentado como o segundo Adão. Se o primeiro trouxe a queda, ele trouxe a redenção. E veja que nós estamos vendo aqui a extensão da sua natureza humana, mostrando aqui como essa realidade de ser um homem, ela traz proximidade, mostra-nos, nos identificando com ele. A sua experiência com a própria tentação, a tentação que Cristo sofreu foi a tentação de toda a humanidade em cima apenas dele, como ser, e ele suportou. Ok? Vamos avançando aqui para o final. Ele tem algo que nós não temos. Jesus está anos-luz à frente. Pessoas que acreditam que podem repetir a experiência de Cristo sendo como ele. Nós devemos prosseguir buscando ser como ele, mas nunca seremos. Está anos de nós. Exemplo disso, impecabilidade. É algo completamente óbvio que a natureza divina de Cristo era isenta de pecado. Mas que dizer de sua natureza humana? A Bíblia retrata a humanidade de Cristo como sendo isenta de pecado. Assumiu a natureza humana em sua condição decaída, suportando as consequências da pecaminosidade, não a própria, né? Não suportando as consequências da pecaminosidade, ou seja, ele não tinha tendências para o pecado. Cristo Jesus, ele nunca teve qualquer tendência para o pecado.
E aí nós temos a união dessas duas naturezas, né, que mostramos como o ministério aqui da piedade. A pessoa de Jesus Cristo possui duas naturezas, divino e humana. É o Deus homem. Observe, porém, que a encarnação significou o eterno Filho de Deus assumindo sobre si a natureza humana. Então, a encarnação de Cristo é o que consegue trazer de forma acessível à humanidade o plano da salvação. Traz o plano da salvação. Enfim, vamos avançando aqui. Deixa eu passar isso aqui, já indo para esse ponto aqui. Jesus Cristo, sendo homem, ele tem os seus ofícios, né? Ele mesmo se intitulava como profeta. Então, ele era, o ofício de profeta estava ligado ao ensino, né? Então, Cristo, ele se mostra como sendo profeta. Deus revelou a Moisés o ofício profético de Cristo. Jesus referiu-se a si próprio como um profeta. Diante de sua encarnação, Cristo encheu os escritores bíblicos com seu Santo Espírito para que pudesse profetizar e nós pudéssemos também perceber essa identificação dele com os seres humanos. Ele também é apresentado como sacerdote terrestre, lembrando que no santuário o representante do povo diante do templo era o sacerdote e o representante de Deus diante do povo era o sumo sacerdote. E Cristo ele se mostra em todas essas figuras. Acontece que o sacerdote era quem estava diariamente se relacionando com os pecadores ali, recebendo suas ofertas. Ele se mostra como esse que está ali próximo do pecador, o recebendo direto das suas mãos suas ofertas. É o ser humano trazendo o pior da sua vida que não presta para Cristo, ele aceitando. E agora, ele também, sendo Deus, ministra com sacerdócio celestial. No santuário celestial, ele é o nosso sacerdote. Então, aqui nós estamos finalizando, percebendo essas duas realidades. Mostramos primeiro Jesus Cristo como Deus, em seguida como homem, e agora as duas coisas juntas. Veja como elas se intercalam e se mostram no movimento céu e terra, trazendo impacto para a vida dos seres humanos. Então, ele se mostra que o sacerdócio celestial, a partir da sua ascensão, quando Cristo sobe ao céu, ele se torna o nosso sacerdote celestial. Também é o nosso grande rei, né? Opa, não tinha mostrado para vocês. Ele é o nosso grande rei, Cristo. Na qualidade de Deus homens, esse será o seu reinado sobre todos aqueles que o aceitaram como seu Salvador. Então, ele vem a trazer, quando ele esteve na terra, o reino da graça. Agora, quando vir entre as nuvens do céu, trará para nós o reino da glória, apresentando que a salvação é já, mas ainda não. Nós já recebemos de Cristo, mas ainda não desfrutamos dela. E assim, já mencionamos aqui o reino da graça, quando Cristo no seu mistério terrestre, e enfatizamos aqui a questão do reino da glória, trazendo essa realidade. O estudo, ele finaliza exatamente, o capítulo finaliza exatamente com essa realidade, trazendo o fim do que de fato Cristo quer fazer por nós, né? O que nós observamos é exatamente isso. Jesus Cristo não poderia terminar de outra forma a não ser com a implantação do seu reino, o reino da graça. Imediatamente depois que nossos primeiros pais pecaram, foi instituído o reino da graça, ou seja, Cristo já entra com providência para solucionar o problema da humanidade. E traz a realidade de que o tempo está próximo. E é curioso que esta frase não se refere à escatologia, à volta de Cristo. Se refere ao espaço, ou seja, aonde o representante de Cristo está, o reino de Deus está próximo. Próximo pelo tratamento que se dá às pessoas, próximo pela habilidade que um casal se relaciona, próximo porque quando somos ofendidos não devolvemos com a mesma moeda, próximo porque o movimento que Deus fez no céu teve consequências aqui no trono do nosso coração. É isso, meus irmãos. Essa é a realidade das duas pessoas da divindade. Deus Pai e Deus Filho. Espero que, de certa forma, possamos ter compreendido aí algumas coisas.
Jogue duro aí, Francisco. Maravilhoso estar aqui com o pastor Wanderson. É uma bênção, uma ótima palestra. Nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais. E agora é o momento que todo mundo espera, né? Para as perguntas. Então, vocês que passaram esses momentos aqui com o pastor, gostaria de saber como é que está as dúvidas de vocês. Perguntas, tirem suas dúvidas. É o último momento do pastor com a gente, não que ele não vá participar mais, mas nessa nossa aula desse ano, é a nossa última participação dele. Ele vai continuar no nosso grupo, se assim desejar, e vai estar tirando dúvida de vocês. É lógico que se vocês quiserem conversar com ele no PV, perguntar algumas coisas para ele, aí já é com ele, ele vai saber dizer se pode ou não pode. Mas é isso que eu gostaria de saber de vocês agora. É o momento para as suas perguntas. Então, pode ligar seu microfone. Se quiser abrir a câmera também, fique à vontade e posso fazer suas perguntas ao pastor. Bora lá, pessoal. Valendo R$50 aí. Quem tem alguma pergunta aí? Eu sei que assim o tema acaba sendo corrido, né? E ele é bem massivo. Pelo menos é a minha experiência aqui para transmitir aqui para vocês, né? E não se preocupe, assim, não se sintam forçados a só aproveitar o momento e fazer a pergunta. Eu estou aqui, enquanto eu estava aguardando vocês entrarem, preparando uma vigília que nós faremos nesse fim de semana, e há um momento lá que eu acho que eu até compartilhei com vocês, né, chamado E Agora Pastor, né? Então, esses momentos são bastante enriquecedores quando você tem uma pergunta, mesmo que a gente não saiba, né? Hoje mesmo amanheceu o dia respondendo um jovem de uma igreja da zona rural sobre uma pergunta que ele havia feito de Apocalipse, né, ontem. E é sempre uma oportunidade boa a gente estar juntos aqui. Temos 10 minutos aí para terminar, segundo o que está sendo informado aqui. Alguma pergunta, pessoal? O Neide disse não. Demais? Bom, como a gente sabe, quando não há pergunta, é porque o povo entendeu. Pelo menos como professor, a gente imagina que compreendeu. Por outro lado, também tem aquela certa dúvida, será que compreenderam, né? Mas o pastor vai estar aqui, pastor. É muito bem-vindo novamente outra vez para a cidade de Tucuruí, mesmo que através do virtual. O Joelson disse que está sem áudio, mas se tu quiseres perguntar alguma coisa, faça essa pergunta, lança aí e a gente lê, o pastor lê aqui e responde. Não? Sim? Está formulando? Não, eu creio que é bem compreensível que a gente não tenha tantas perguntas, porque a própria forma de apresentação é um desafio, né? Acaba que quando a gente está aqui falando na tela, a ideia é que a gente está sozinho, porque não tem essa interação, né? Mas, se porventura tiver alguma coisa que a gente possa ser útil, o nosso contato está lá no grupo, em PV. Eu não vou poder permanecer o tempo todo lá no grupo, porque como eu tenho muitos grupos, eu não consigo participar. Aí, na outra oportunidade que a gente retornar, vocês podem me adicionar novamente. Mas eu fico muito grato pela oportunidade. Tem o ano que vem, novamente, com novos aspirantes. A gente vai ter líderes formados daqui, desse contexto, se Deus permitir. E aí já vamos ter... Ela está dizendo que foi muito bem explicado, não tem pergunta.
Nós vamos ter já mais palestrantes para dividir mais ainda, para ficar mais sucinto ainda. Porque nós conseguimos trazer, olha só que bênção, nós conseguimos trazer de um palestrante que passou as 10 crenças para 3 palestrantes, cada um com 4, os 2 com 3, então já foi uma vitória. Imagina se a gente conseguir, ano que vem, trazer um para cada crença. Vai ficar melhor ainda, que vai dar de destrinchar melhor ainda. E eu conto com vocês e com o pastor, se ele assim desejar, não importa onde ele estiver, se vai estar em Itarange, se vai estar em outro departamento, outro estado, outra associação, mas a gente vai estar entrando em contato com o senhor. Desde já eu quero agradecer demais pela sua participação e gostaria que o senhor finalizasse com a oração. Só lembrando antes do pastor finalizar, amanhã nós temos 2 aulas, então se preparem para isso. Vai ser 8 horas às 9 e das 9 às 10, tá bom? Se preparem para isso. Eu vou me organizar no meu tempo, que hoje foi bem corrido. Eu vou lançar ainda, se possível, hoje, não der amanhã de manhã, para que a gente já se programe e amanhã espero que tenha mais gente, já que é sábado, já vamos estar pós-PG, já talvez entre mais pessoas. Vamos lá. Perfeito. Oremos, Santo Deus e poderoso Salvador, talvez o cansaço, muita coisa que precisava ser dita, eu não lembrei, mas que o Senhor, o Espírito Santo, coloque no coração de cada um dos teus filhos. E estes momentos sejam momentos enriquecedores na vida de cada um de nós. Nos ajude com esse ministério poderoso do Clube dos Bravadores a levar muitos dos teus filhos a acamparem-se na Canaã Celestial. Abençoa cada família aqui representada, dá-nos uma noite de paz, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, maravilhoso, maravilhoso, uma ótima noite a todos. Obrigado, pastor. Bora tirar uma foto, abram aí o link rápido, vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto rápido. Joelson, Elvis, abre seu link. O Marco Correia, abre o link. Eu tirei uma aqui, os nomes representam também. Valeu, fiquem na paz de Jesus. Boa noite. Uma ótima noite a todos. Amém, tchau, tchau.